Bom dia. Tudo bem, gente? Vocês ouvem a gente bem? Tá todo mundo animado e hidratado? Hidratação é super importante. Já tomaram café da manhã? Já? Muito bom. Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Jorge Valpassos. Palmas pro Jorge Valpassos, por favor. Mais palmas. Isso aí. É o mínimo. E eu vou estar moderando uma comunicação aqui que vai ser muito mais descontraída. Nós vamos nos apresentar, nós somos pesquisadores de educação e também somos game designers, mas o nosso objetivo aqui é apresentar alguns conceitos, uma discussão inicial sobre a importância da ludoliteracia. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da introdução de conceitos e práticas lúdicas nos diferentes contextos educacionais. Essa palestra está estruturada em rodas temáticas em cima de alguns temas geradores e no final dessas rodadas teremos abertura para perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, comentário, alguma questão, vocês podem anotar, porque vai ter um momento aberto para a nossa troca. Tudo bem? Como o próprio Elson antecipou, nós não vamos nos ater a muita enrolação em virtude da sequência de palestras, então vamos inicialmente fazer aqui uma rodada rápida de apresentação. Como eu havia falado previamente, meu nome é Jorge Valpassos, eu sou professor de educação básica, sócio-educador na rede pública do Rio de Janeiro, pesquisador em jovens, sou historiador e integro um coletivo chamado Lampião Game Studio, no qual eu desenvolvo jogos narrativos, jogos de RPG e também trabalho com autoria de literatura, como contos, romances e poesia. Igor Moreno. Olá pessoal, muito bom dia, Eu sou Igor Moreno. Sou Igor Moreno, eu também sou professor. No caso, eu estou numa situação muito louca. Eu sou um professor da rede de ensino técnico de programação de jogos, mas eu atuo em uma escola estadual do Rio de Janeiro. Então é um ambiente muito louco, né? Eu também sou game designer, faço joguinhos, faço programação de jogos, faço um monte de coisa louca, né? E assim como esses dois outros também loucos aqui, a gente gosta de debater bastante sobre a educação, o papel dos jogos ali, o que raios é ludoliteracia e por aí vai, né? Então vai ser muito bacana mesmo. Prazer estar aqui com vocês hoje. E Daniel Martins. Palmas. Bem fofo. Eu acho que... Então, eu sou Daniel Martins. Eu acumulo um monte de cargo esquisito que eu não consigo explicar para minha família. Eu sou ludólogo, eu sou futurista, eu sou designer, mestre em design pela César School e CEO da D+1 Design de Jogos, uma empresa especializada em criar experiências ludocêntricas de aprendizagem, que eu já impactei mais de 1 milhão de estudantes, pessoas no Brasil e no exterior. Assim como os meus amigos, eu desenvolvo jogos com foco principalmente para a educação, entendendo jogos não como artefatos, mas como uma linguagem que promove sentido para trazer uma educação que é não só divertida, mas significativa, além de, nas horas vagas, desenvolver também jogos para o mercado de entretenimento, como o Sushi Rush da TGN e o Monstros da Estrela. Né? E esse ano, inclusive aqui, anunciando mais algumas coisas. É isso, basicamente. E eu descobri recentemente que esse termo, letramento lúdico, fui eu que inventei. Eu não vou ser um pedante. Me falaram que eu falei uma vez, numa palestra, num artigo, e pegou esse termo. Não é verdade? Foi tu que falou isso pra mim, né, Arnaldo? Palmas pro Arnaldo também, que o Arnaldo é muito incrível. Bate palmas de verdade. Ele que me alertou para essa parada. Um artigo que eu escrevi em 2017, se eu não me engano, e posteriormente numa palestra, eu falei da necessidade da gente se letrar ludicamente. A importância não só de usar jogos, mas da gente aprender a fluir por esses artefatos, conceitos, métodos e linguagens. Tá? E eu passo de novo a bola para o Valpassos.
Bem, como a gente falou aqui previamente, vamos estabelecer aqui 5 eixos temáticos, né, 5 rodadas. A gente vai debater aqui alguns conceitos e depois uma rodada de perguntas. E a primeira, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, vou trazer aqui algumas questões, algumas reflexões sobre um breve histórico sobre a relação entre jogos e educação nos mais diferentes contextos. Nós nos encontramos nesse evento Diversão Offline, e o Diversão Offline ele tem no seu DNA essa relação de jogos analógicos, jogos offline, em uma subcultura, em uma expressão muito próxima ao entretenimento. Entretenimento esse que teve um crescimento muito grande no século XX, sobretudo, mas que por muitas vezes localiza o jogo e o jogar como uma atividade apenas relacionada a um contexto de puro lazer descolado da nossa formação, da formação socioemocional, a nossa própria posição enquanto cidadão. Sendo que se a gente observar em diferentes contextos e arranjos sociais da história da humanidade, o jogar e as atividades lúdicas não estão descoladas da formação humana complexa. Isso a gente pode se remeter até a ludologia clássica, né, com o Huizinga, né, que ele estabelece relações entre a paideia e a paideia na formação humana do cidadão helênico, até mesmo se a gente tiver uma pegada mais decolonial, na qual o jogar e o contar histórias está presente em diferentes culturas, desde os povos originários ameríndios, quanto de sociedades na Polinésia, né? Dentro da antropologia é muito comum ter vários ensaios, várias etnologias que vão averiguar que isso que a tradição ocidental separa o tempo do trabalho, o tempo do lazer, o tempo da eficiência e o tempo da fruição, tem mais a ver com a modernidade, com essa compartimentação do tempo, que tem muito a ver com o relógio da fábrica, com o contexto fabril, o contexto contemporâneo. E não querendo traçar, ter um discurso conservador de resgatar, mas de avançar nessa perspectiva, a gente está tentando buscar reinserir essa ludicidade, o jogar, o fabular, o imaginar e todas as consequências que essas atividades trazem para o ser humano como um ser biopsíquico, histórico, social, e não apenas alguém que é voltado para ser formado no mercado de trabalho. Tudo isso é algo importante para que a gente se construa de uma forma diversa, plural e que efetivamente esteja contribuindo para uma sociedade diversa. Então, se a gente for pensar nessa questão da função dos jogos e da história, dessa relação entre o jogar e a educação, eu abro aqui para os demais para que vocês contribuam também trazendo para o seu cotidiano, tipo, para as suas atividades, o que há de interface entre a educação, o jogo e o jogar na sua perspectiva. Então, fazer o oposto, começando com o Daniel e depois passando aqui para o Igor. Eu não estou pensando em tudo que você falou. Repete a pergunta. Claro, possível. tomando. Falou que foi lá na Grécia Antiga. Não tem como, volta pra cá. Daniel, no seu dia a dia, na sua atividade de trabalho, até mesmo quando você está com seus filhos, o que é a relação entre
o jogar e o educar. E aí o educar saindo apenas do contexto da escolarização, mas da formação humana. O legal de ser ludólogo é que a gente vai lendo um bando de coisa, de um bando de gente, começa a fazer um bando de sentido plural na nossa cabeça. Todo jogo é uma plataforma de aprendizado. Todo. Não importa a mídia, não importa o jogo, você sempre pode, de alguma forma, promover algum ensinamento. Tá? Tem alguns autores, e inclusive eu cito a Jenny McConaughey, que é uma autora que eu gosto muito, e assim como eu também é game designer e futurista. Ela fala, ela traz uma reflexão de que ouve-se muito que os jogos são escapistas, né? A gente vive uma realidade que é opressora, agressiva, difícil, e que muitas vezes os sistemas não fazem sentido, e a gente busca nos jogos uma outra realidade escapista para a gente relaxar. Só que os jogos, eles são retornistas. Porque dentro do princípio que estrutura o game design de muitos jogos, existe a finitude. Os jogos, eles acabam. O espaço que é criado momentaneamente, ele é isso, ele é temporário, ele é efêmero. E a gente volta para os jogos, e toda a construção cognitiva que a gente fez nos jogos, a gente traz para a nossa vida. A eloquência que eu tenho hoje, de poder estar aqui, a falta de vergonha, timidez, que era uma característica minha na infância, eu perdi por causa dos jogos. Justamente pelo ato de jogar constantemente jogos de RPG de mesa, isso fez com que eu aumentasse meu vocabulário tangencialmente pela leitura dos livros, eu me auto-educasse, eu achava a escola uma porcaria, desculpa aí escolas, mas se ela não de escola foi mal. Acho que os métodos precisam ser repensados. A escola nunca fez sentido para mim. Eu sempre fui um aluno mediano para ruim. Quando eu comecei a jogar RPG, minhas notas começaram a aumentar. Por quê? Eu não sabia a diferença de um planalto e uma planície. Geografia não fazia sentido para mim, mas quando eu comecei a mestrar Dungeons & Dragons, eu precisava saber qual era a diferença. E aí eu fui me auto-educar. E esse processo de desenvolvimento de competências, ele é algo que, se você é um educador ou pai e mãe, você tem um olhar, um viés, uma lente que precisa ser ativada para a gente trazer, a partir desse jogar, desse brincar, dessas experiências lúdicas, essa promoção de sentido e entender como que a gente pode potencializar indivíduos através desse jogo. E eu falo muito do conceito de ludofobia. A nossa sociedade, pelos valores que ela preconiza e como ela foi construída, ela não valoriza esses momentos. O jogo, ele é sempre relegado à frivolidade, à infância, a gente gosta de ficar lá falando pra caramba da importância do jogo para a criança. Mas e o jogo para o adulto? Vocês estão aqui, vocês entenderam alguma coisa que a sociedade, na maior parte das pessoas, não entendeu. E a gente tem uma responsabilidade, por ter entendido, de promover isso. Então, você falou da minha relação com os meus filhos. Meu filho entrou na adolescência. Quem tem filho adolescente sabe o inferno que é. Desculpa aí, é isso. A adolescência do meu filho é muito menos turbulenta. Isso segundo a terapeuta dele, porque a minha relação com ele sempre foi mediada pela ludicidade, onde a gente estabeleceu um laço significativo lá atrás e que reverbera até hoje. Essa reflexão e esse processo relacional é o que eu trago na minha empresa, D+1 Design de Jogos. Quando eu crio, por exemplo, jogos e experiências que vão mudar a relação dos indivíduos do interior de Itapevi aqui de São Paulo com a própria saúde. E a gente tem métricas, que eu acho que é uma outra coisa que a educação lúdica perde. A gente não metrifica os resultados de uma educação lúdica para justificar isso como argumento de vendas ou de argumento de implementação. Aí quando eu, depois dos jogos e atividades, planos de aula que eu fiz, eu vejo que a molecada antes tinha 28%, escovava os dentes 3 vezes por dia, e depois dos jogos e dos conteúdos que eu faço de forma divertida, aumenta para 86%, a gente tem uma mudança estrutural e impactante na realidade desses jovens e que vai também, assim como a minha relação lúdica com os meus filhos, reverberar no futuro e no entorno. Para fechar o meu raciocínio, eu acho que a gente, enquanto seres humanos, precisa urgentemente voltar a jogar. Aproveitando a onda de inteligências artificiais, chat GPTs e por aí vai, aproveitar que o trabalho está sendo automatizado e voltar para o lazer, e voltar para o brincar, e voltar para o fazer nada, porque isso é importante para a gente se desenvolver enquanto seres humanos.
Eu não sei o que falar depois disso. Não, brincadeira, mas pegando a carona aqui, inteiramente no finalzinho que o Daniel falou aqui, cara, o ócio criativo é vital para qualquer, tipo assim, desenvolvimento da cognição, do aprendizado, experimentação, enfim, sem fim de benefícios ali. E eu fiquei pensando muito aqui também, quando o Jorge falou da ludologia clássica. Você tem Huizinga, você tem aquele círculo mágico, né? Vamos lembrar o que é o círculo mágico. E é a única coisa que presta. Exatamente, cara. Círculo mágico é aquela série de contratos sociais velados ali que você tem durante o jogo, que as regras estão ali, existem durante aquilo ali, são efêmeras, e quando acabar, você traz a sua experiência para o nosso mundo. Em era de realidade aumentada, realidade virtual, chat GPT, esse círculo precisa ser, de fato, tão isolado assim? Né? A gente precisa parar de jogar para voltar ao nosso mundo. A gente não pode estar jogando no nosso mundo, né? É necessário ter regra para jogar? Eu tenho uma provocação. Provoque! Muitas vezes, né, em contextos educacionais, sobretudo escolas, fala-se muito, tá na hora de gamificar a escola e tal. Então, a nossa vida já é gamificada. Só que é um jogo ruim. E mal gamificado. A gente precisa de um trabalho Eu ia de... falar mais dos produtores de videogames aqui, não vou falar não, mas enfim. Durante a nossa experiência, desde quando acordamos, sei lá, até pegar ponto para dar milhas que vão se transformar em passagem, tem uma série de jogos. Ao like das nossas fotinhas. E dentro da escola, mesmo a mais tradicional, há um jogo sendo jogado ali que é pontuado, que tem condições de vitória, tem condições de derrota, tem repescagem com recuperação, só que é um jogo que precisa de ter um trabalho de redesign. Então, se você está pensando em uma educação crítica dentro da sua escola, você é um designer de jogos, você é uma designer, você está buscando reconfigurar aquela experiência que já existe. Então, já há uma gamificação na nossa educação cheia de caixinhas, só que é um jogo ruim. Isso vai também de encontro ao fato de que os educadores, muitas vezes bem intencionados, não têm letramento lúdico. A gente está falando de letramento digital, letramento escrito, multiletramentos. Mas as pessoas continuam com referências que são datadas, né? Todo professor bem intencionado, em algum momento, para impactar a sala de aula, faz um jogo de trilha, um quiz. Gente, Às vezes dominó. Posso trazer uma informação aqui? Traz a informação. Vou trazer a informação. Vamos lá. Aqui tem informação. Aqui tem informação. Pessoal, olha só, sinceramente, eu sei qual é o nosso público aqui, mas levanta a mão, por favor. Quem já jogou Banco Imobiliário aqui uma vez na vida? Muito obrigado, pode baixar a mão. Levanta a mão de novo agora, quem já jogou War uma vez na vida? Ok, beleza, gente. Todo mundo conhece, né? Eu trabalho com adolescentes de 14 a 19 anos, mais ou menos. Sempre mencionei esses jogos tradicionais assim, todos entenderam. Esse ano cheguei. Galera, vamos lá no slide aqui, bonitão. Tá. Galera, vamos lá. Quem aqui já jogou Banco Imobiliário? Tem isso também. E algumas coisas que a gente achava que já eram cimentadas ali, já são bem ultrapassadas, e agora nem existem mais no imaginário coletivo de uma nova geração. Sim, no vocabulário lúdico. O vocabulário lúdico deles, né? Esse que é o negócio da ludoliteracia também. Aí você fala de ludo. Ludo eles conhecem, por quê? Sei lá. Igor, vamos aproveitar, já que a gente vai fazer aqui em outro sentido, que já era a próxima questão. A gente já fez aqui uma antecipação, foreshadowing, sobre ludoliteracia, porém, é agora que a gente vai trabalhar com um pouco mais de cautela, conceitualmente, sobre o que é esse letramento lúdico. Como que você trabalha, eu acredito que muitos que estão aqui são educadores, para que esse jovem que não tem esse repertório, construa esse repertório durante o projeto. Porque se muitos de nós somos educadores, sabemos que não vamos fazer
2 aulas expositivas de 50 minutos explicando o que é banco imobiliário, o seu aluno vai no seu pescoço e fala, você é chato. Às vezes tu perde 2 tempos de aula para explicar o Carcassonne. Como você constrói esse repertório, como você lida com isso, porque assim, a gente não está no plano das ideias, somos educadores, todos somos professores, então a gente está aqui para dividir as nossas experiências e partilhar o que nós fazemos, como você faz. Beleza. Eu costumo, primeiramente, partir do lugar comum. Eu faço um diagnóstico bem velado da turma, assim, né? Você está falando de uma educação tradicional, 40 e poucos alunos por turma, educação estadual do Rio de Janeiro, gente. Sabe como é que é a situação? Selva, infelizmente. E aí a gente chega lá, eu faço meio que um diagnóstico. O que a gente faz? Primeira aula, a gente faz um Kahoot. Eu faço um diagnóstico de ludoliteracia deles, desde um Street Fighter até um banco imobiliário e até Carcassonne, jogos de tabuleiro atuais, RPG, Stranger Things e tudo mais, né? E aí eu pego alguma coisa que eu percebi, né, que aquela turma gostou, como é que eu vou tangencialmente daqui para outros lugares? Eu quero ensinar mecânicas de jogos analógicos, de board games. E eles adoraram Pac-Man, o que eu posso trazer que é similar? O que eu posso derivar dali? Né? E principalmente, eu deixo opções. Né? Eu já vejo quem pode me ajudar dos alunos ali, como, por exemplo, o monitor, quem já é um pouco mais safo ali na brincadeira. Você ainda promove um agenciamento, que é uma coisa tão difundida e tão buscada dentro do mercado educacional hoje, tão difícil de alcançar. Exatamente. O aluno protagonista, gente, deixa ele estar à frente, deixa ele ou ela errar. Até porque o erro, gente, como é que a gente aprende a jogar Mario? Morrendo. Que Mario? Depois a gente tava. Tá muito bom. Depois a gente achou a Mario e eu te explico. Aí, a gente aprende a jogar porque os jogos, dentro das suas regras, são um espaço seguro ao erro. A gente se diverte se frustrando e falhando. Só que na vida, novamente, os valores. Na sociedade, a gente precisa vencer, ser o melhor, progredir, ganhar mais. Isso não necessariamente faz sentido, inclusive, para essa molecada que está vindo agora com força. Né? E a gente vê todas essas mudanças na relação deles com o trabalho, na vida adulta, e na relação deles com a saúde mental mesmo. Porque essa pressão estética, pressão de vitória, não faz mais sentido. Eu acrescentaria isso que você falou, e isso que o Igor falou, inclusive, é o que a gente chama de design centrado no ser humano. Não adianta você achar que porque banco imobiliário fez muito sentido para você, vai fazer sentido para o Joãozinho, que às vezes é de uma, sei lá, vejo uma comunidade ali do entorno do NAD, que é a escola dele, que tem muitas comunidades muito carentes, cara, às vezes ele não tem o mínimo. E aí eu trago a questão de acessibilizar o jogo. E vamos combinar, gente, entrar aqui no DOF não foi barato, tá? Você vai ali no stand de uma das maiores, R$350. A gente voltamos para o mapa da fome. Tu acha que, tendo R$350 uma família, vai comprar um jogo de tabuleiro que tem essa percepção de frívolo ou vai comprar comida? E aí o que a gente faz como educadores? Ganha bagagem e subverte. Faz versão print and play, faz versão à mão, não tem vergonha nenhuma nisso. E aí, uma coisa que a gente faz muito lá é o jovem hoje em dia, ele não larga o seu celular, é parte do seu ano. Antigamente era mochila, sim, hoje em dia é o celular. E aí o que acontece? Muitas vezes eu via que o print and play não engajava, eles não lidam com papel. Eu trazia um board lindo, eles viam a miniatura legal, mas daqui a pouco estava no celular de novo. Aí eu aproveitei de ser programador, deixa eu implementar isso digitalmente. Completamente diferente a experiência. Mesma experiência de jogo, entre aspas, né? Uma ideia de jogo, é digital. Mas eu não sou programador, o que eu faço? Junta com o programador, fala na sua escola, pede ajuda nesse sentido. Será que não tem um aluno que já programa? E aí você protagoniza uma garota que, sei lá, desenha, você deixa que eles brilhem. Porque no fim das contas, a gente tem que desconstruir essa lógica do aluno, né, pessoa sem luz. E a gente, como educador,
Para mim, já acabou esse lance de eu ser o palestrinha na frente, com o detetor do conhecimento, e que o estudante agora tem que prestar revista. Obrigado a concordar com o palestrinha. A melhor aula que eu já dei, no NAVE, inclusive, foi quando eu virei assim: eu tenho 2 tempos, o resto do ano com vocês eu não sei o que fazer. O que vocês querem fazer? E aí, dali, a gente fez um projeto de esportes, porque era a demanda deles, e a gente criou pequenos núcleos de pesquisa acadêmica, que deixaria muitas faculdades com inveja, onde a gente teve, por exemplo, um time oficial do colégio, que acho que isso até depois aumentou, escalou, foi para Recife, para outra escola, e um grupo de empoderamento feminino com esportes, em que as meninas viram para mim: os meninos não querem me ensinar a jogar. Eu falei: dane-se, a gente não precisa dos meninos. Vamos juntar aqui os aliados. Pegamos 2, 3 meninos que eram mais aliados das meninas, que entendiam essa dificuldade. Não, a gente ensina. 3 meses depois, as meninas estavam dando palestra em evento. E os meninos falaram: pô, a gente não vai em palestra. Claro, vocês já começaram errado no projeto. Então veja, é se apropriar da linguagem dessa garotada. Que é isso que os jogos são. Linguagem. A gente promove sentido, interlocução. O game design nada mais é do que uma comunicação assíncrona e eterna. É bonito isso, né, cara? De vez em quando eu até acerto. E eterna. Se a gente jogar Tetris hoje, a gente está dialogando com o criador do Tetris, que criou essa mensagem 40, 50 anos atrás, e ela ainda faz sentido. E ela ainda promove comportamentos. E ela ainda promove mudanças de paradigmas. É isso que a gente precisa fazer. E aí é sair do banco imobiliário, jogar. Tem quanto tempo? Ele é fofo, ele nem fala nada. Quanto tempo? 10 minutos. Arnaldo, não foge. 10 minutos? É isso? Arnaldo aparecer ao palco. É 10 minutos? São 10 minutos? Então, antes de abrir para a rodada de perguntas, a nossa última rodada, da nossa exposição, vai falar de uma forma um pouco mais objetiva sobre a questão do letramento lúdico, não apenas para os estudantes, mas também para os educadores. Fazendo uma breve analogia, há uns 30 anos atrás, 40, quando se pensava em levar o audiovisual para a escola, inicialmente a gente tinha uma série de críticas pedagogicamente de levar a turma para o auditório ou a sala que tinha a TV e o videocassete revelando a idade e passava... Que era perto do mimeógrafo, inclusive, né? Aquele cheiro alto. E aí vão os alunos assistir o filminho e depois, no máximo, fazer um relatório ou um questionário. Então, isso não é um trabalho pedagógico com audiovisual. Inclusive, pensa-se em utilizar, decodificar o cinema e o audiovisual, promover, inclusive, oficinas com os alunos, gravando, fazendo, analisando roteiro, direção de arte, mixagem, edição. Então, como a gente está pensando em levar jogos para contextos educativos, é esperado que o projeto, que o PPP na escola, que o professor que vai implementar, seja na sua aula ou seja em um projeto, tenha algum conhecimento, ele tenha também letramento lúdico para não usar os 2 tempos no lugar de passar o filme para ser um momento que a turma não vai ter aula e vai jogar. Não é sobre isso, tá? O que a gente está falando aqui é de utilizar a linguagem lúdica para potencializar uma série de habilidades e competências para a formação do indivíduo, do cidadão, de uma forma mais complexa. Poxa, e de que maneira eu que sou um educador, eu que sou uma educadora, eu vou me munir desse repertório? A resposta fácil é jogando. A resposta um tanto mais complexa, e que eu acho que é interessante, é se inserindo no ecossistema lúdico do seu local. Existem eventos de board game, de RPG, ter contato com
pessoas que fazem projetos de ocupação de biblioteca, produtores de conteúdo da própria internet. Isso são formas que você vai adquirindo o repertório. Vamos fazer novamente analogia com o cinema. Eu quero trabalhar com cinema em sala de aula, então eu vou começar a estudar cinema para conseguir fazer a transposição didática com qualidade. Eu não vou fazer o tempinho para minha turma ficar vendo um filme e depois fazer questionário. Eu não quero isso também para os jogos. Eu acho que porque a gente joga nos dois times. Primeiro, porque eu não quero que o meu jogo seja jogado de qualquer jeito, só para ser no tempo livre, e eu não quero ser também um educador que trabalhe de qualquer jeito. Então, essas são as orientações mais pragmáticas sobre como levar o jogo com qualidade e não apenas preencher o tempo com joguinho, tá? E agora a gente abre aqui para perguntas, para essa interface, para essa interação nesse bloco final, aberto a perguntas. Primeiramente, bom dia. Eu já sou formado em tecnologia de programação. Estou fazendo atualmente bacharelado em ciência de dados. Uma coisa que me ocorreu quando vocês estavam falando sobre a parte da gamificação e tal, eu vejo muito atualmente a questão que eu chamo do problema do aprendiz de feiticeiro. A gente pegou uma situação onde a tecnologia, a sociedade ficou tão, digamos assim, automatizada, tão simples. Se você, quem aqui, revelando a idade, começou com computadores que carregavam o programa da fita cassete, sabe o quão difícil era você utilizar um computador. O computador não era essa coisa ubíqua que você vai lá, clica dois coisinhos e pau. Não, você tinha que às vezes lá digitar um problema gigantesco e tal. Mas você entendia isso. Atualmente as pessoas, eu percebo muito esse problema que eu chamei de aprendiz de feiticeiro, que é aquela história. A versão do Mickey é legal por causa que ele mostra bem isso. O aprendiz acha que o poder está no chapéu, mas não é bem isso. E como você evita essa questão de é muito fácil, é só eu pegar esse programinha, o resto desse bloco, fiz meu jogo, fiz minhas coisas, beleza, eu sou o cara. Aí de repente a pessoa acaba se frustrando porque, não, o jogo é maravilhoso, só que só funciona se você seguir com uma retinha. Você já meio que respondeu a pergunta. Como é que você ensina? Deixa ele se formar. Gente, novamente, o processo de aprendizado, ele tem que abraçar o erro. O erro, ele não tem que ser punido. Não. Como é que a gente melhora como seres humanos? Justamente, quando a gente aprende a partir de uma experiência terrível, ainda assim, tem processos cognitivos que vão te impulsionar para lugares positivos. Então, no fim das contas, já prevendo que isso vai acontecer, faça com que ele tenha, talvez, ele ou ela, um tempo para refazer o projeto ou mostrando por que deu errado um determinado processo. E adicionando a isso, inclusive, você avaliar a capacidade de cada um ali. Alguns que vão fazer uma coisa incrível no começo, outros vão ter uma certa dificuldade. Isso. E aqueles que estão indo, que estão à frente, você continua. Continue, melhora agora. Isso. Vai no teu caminho, embora. E você vai reavaliando aquilo a todo mundo. Vamos mais uma pergunta que tem 2 minutos. 2 minutos. Bom dia. Minha primeira vez na DOF, não conhecia. Achei tudo muito interessante que vocês disseram. Eu sou professora, tenho mais de 20 anos de magistério. Estou nessa fase, todo mundo falando de gamificação. Mas é difícil isso ser introduzido por vários fatores. Às vezes até um pouco de preconceito de colegas que acreditam que não se mistura lúdico com a ensino-aprendizagem. E outros que vão nessa onda de é só para colocar um a mais para o aluno se divertir e gostar de alguma forma. E aí, eu trabalho com um sistema de ensino, que também um pouco atrapalha você aplicar, unir as duas coisas. Isso é uma outra dificuldade para nós educadores. Outro detalhe, acho muito interessante a ideia da gamificação, mas isso não é palpável ainda, assim, Por exemplo, eu sou de humanas. A
Até eu pensar em metrificar, ou eu jogo ou eu metrifico. Mas acho que seria bem viável. E a minha pergunta fica assim, você falou de algumas coisas em relação a como entrar nessa parte, assim. Como que você tem que ter um ponto de partida base para isso? Mesmo que você dizendo essas coisas para mim ainda é um pouco abstrato, porque eu penso, quem são as grandes referências que eu devo pensar nessa área? Qual é o primeiro livro que eu devo pegar? Qual é a parte no YouTube lá? Qual é o melhor canal? Eu tô olhando alguém que realmente é relevante na área, porque, gente, isso é uma área que tem muita gente envolvida, né? Então eu não sou na tecnologia, eu não conheço os designers de games e tudo mais. E aí, qual seria isso exatamente? Porque ainda fica pra mim um pouco tático. Como a gente realmente pode começar? Como é que eu posso contagiar? Eu sei da ideia de pensar no meu nicho ali, que os meus alunos jogam, né? Que os meus alunos fazem. Mas mesmo assim, eu pelo menos eu gosto de ter uma base também ali de dados em livro, em outros conteúdos que realmente sejam um repertório que me validem a aplicar isso em sala de aula. E como seria? Bem rapidamente, porque o tempo já acabou, e a gente pode responder depois da palestra, tá? Não existe um caminho certo inicial, mas muito provavelmente nós três começamos fazendo. Você falou em gamificação, tecnologia, uma coisa depende da outra, e gamificação é uma coisa, jogos na aprendizagem é outra. E existe muita confusão a respeito, porque pessoas amadoras, bem intencionadas, muitas vezes, que não têm uma bagagem, promovem esse conhecimento de forma equivocada. O que eu diria faça pequenos projetos lúdicos e mesmo sem métrica, valide pelo menos o engajamento. Então, quer ver uma parada? Se você participar na minha aula uma vez, sei lá, no mês, você ganha um pontinho extra. Isso já é uma forma de tanto metrificar engajamento, como trazer uma proposta que seja diferente, por mais cretina e óbvia que seja, mas que pode gerar uma mudança. E entender, talvez, dentro do ambiente dos seus alunos, como é o comportamento deles, que tipo de ações eu quero que ele faça. Isso é gamificação. É promover comportamentos através de um design comportamental lúdico. Tá? A gente conversa depois com calma. Nós ganhamos 5 minutos. Ganhamos 5 minutos. Então, deixa eu falar também. Deixa eu falar também. Então, volta lá na Grécia que ele mandou a Haiti. Então, na Polinésia, não, brincadeira. Gente, olha só, eu sou game designer e eu não conheço game designer. Conhece o quê? Eu não conheço outro game designer, cara. A maioria dos grandões, eu nem sei quem são. É um D6 mais um. D6 mais um, que eu, inclusive você falou o nome do seu estúdio só. Falando Jabai. Mas enfim, gente. Joga RPG. Já jogou RPG? Joga. Você joga Candy Crush quando você vai no banheiro? Joga. Você joga? Não. Tá aí o problema. Tá aí. É sério. Você está fora, joga RPG. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade aqui. Design pedagógico. Você vai fazer uma ementa de um curso, vai planejar uma aula, você vai fazer uma atividade dentro da aula, seja micro ou macro ali, isso tem muito a ver com mestrar um RPG, sim, trazer uma narrativa, atingir um objetivo, escolher ou não seguir o que você planejou, em detrimento de seguir o objetivo. É isso, cara. Entendeu? O que é fazer um jogo? É criar sistemas. Sacanagem. Quem me trouxe meu namorado, ele joga RPG. Ô namorado, você tá falhando na missão. Eu não queria jogar RPG. Eu falei, eu não quero esse tipo de jogo. E aí, agora você falou, joga RPG. Eu falei, ele vai ter 3 horas de mesa, você não vai jogar. Eu falei, não quero jogar RPG. Vou jogar outra coisa. Agora vocês me impulsionaram. Mas é isso. De referências, de texto, literatura, não sei se vai ser. Acho que está sendo gravado, mas quem quiser anotar, a gente pode falar posteriormente. Para a área de humanos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um grupo de pesquisa de humanas, especificamente da história, que é sobre jogos, educação e ensino de história. Eu faço referência posteriormente. Para quem pesquisa e quer levar para a educação, duas revistas acadêmicas internacionais que são bem qualificadas, a Analog Game Studies e o International Journal of Role Playing Games. Essas duas revistas acadêmicas internacionais são muito boas, com uma série
de artigos de pesquisadores do mundo todo, inclusive do Brasil, discutindo vários temas, inclusive jogos e educação. Evento do Brasil também tem SB Games. SB Games. Muito bom. SB Games. Aí, tem artigos... Procura ele manja. A Ferrari. Ela vai te parar quando você tiver que existe uma rede de pesquisadores de jogos e game design chamada Rede Metagame. E tem alunos magistérios. Tem alunos magistérios também. Ó Jabá. De base, acho que para quem vai buscar por meio de artigos, uma literatura básica que tem respaldo acadêmico, vale a pena dar uma olhada em How the Game Studies e International Journal of Role and Playing, que essas duas revistas você tem acesso gratuito, porque a gente sabe que tem muitos problemas, né, na academia, que tem que pagar o J-Store e tal, e etc. Essas duas são gratuitas, você consegue baixar as revistas inteiras, tem dossiê temático de jogos e educação. Então, são referências acadêmicas muito boas. Pergunta final. Tem que ser boa, hein? Fala aí. Levantou com rápido, é força. Ali atrás. Pergunta final. Se for ruim, a gente vai... Ih, rapaz. E aí era responsabilidade. Não Gustavo Estrela, eu sei do movimento RPG. E eu fiz curso técnico de ciência da computação também. E o meu projeto final do TCC foi um jogo para alfabetização de crianças autistas. Isso eu quero trazer que, como vocês veem, que não apenas a gamificação, mas os jogos em si podem auxiliar em crianças, adolescentes que têm uma dificuldade de ensino, seja por alguma questão de saúde, ou até mesmo uma questão do próprio aluno não se identificar. Se me engano, o amigo da direita, eu vou lembrar o nome que anotei, mas não consegui ler agora, mas falou sobre a dificuldade de estudo, e eu também tive essa dificuldade, e muita coisa me veio por causa de jogos eletrônicos, no caso. Mas como vocês enxergam essa questão do aluno que às vezes ele precisa de um cuidado especial receber esse cuidado via jogos? É difícil essa pergunta, porque, e aí eu vou falar com toda transparência, eu não sou especialista, mas eu sou um cara bem conectado com aliados. Esse é o lance. Da mesma forma que você joga junto, você precisa criar experiências de aprendizagem junto. Vou dar um exemplo. Eu acabei de fazer, já tem uns 2 anos, 2021, fiz um jogo chamado Não Me Toca Seu Bobó, baseado num livro que fala sobre abuso sexual infantil, cuja autora, amicíssima minha, mãe de um ex-aluno meu, do nada. Eu colei nela, porque eu queria fazer um jogo sobre isso. Ela também queria fazer um jogo sobre isso. Eu não sou especialista em abuso sexual, né? Nunca abusei ninguém, não, sacanagem. Eu não sei sobre isso, então não posso ter a pachorra de querer fazer um negócio que eu não conheço. Colei com ela. A gente fez uma experiência que a partir do livro tem isso também. Entender que essas experiências elas não se encerram em si mesmas. Elas às vezes podem ser parte de um sistema de aprendizagem, de uma experiência de aprendizagem, com pontos de contato e etapas. Então a criança, por exemplo, nesse livro, nesse jogo, lê o livro, joga o jogo, faz as atividades pedagógicas que eu desenvolvi na minha empresa. E aí, o legal desse jogo, aí fazendo um micro jabá para acabar, eu quero falar também, a gente vai lançar o jogo agora, na metade do ano, acredito, para mercado de massa, né? Para ele poder promover esse tipo de mudança. Então, cola com gente que fala de educação inclusiva e vê o que dá para fazer a melhor coisa. E o último comentário eu não sou especialista também, mas eu tinha uma aluna que se identificou comigo como professor porque eu sou gado. Ela também era. Ela era tímida, acompanhamento psicológico. Nas minhas aulas, ela começou a falar com todo mundo, teve um acompanhamento. Por quê? Eu tive contato com a psicóloga dela. Isso, trabalhamos juntos. É rede, gente. Rede de apoio. Obrigado. Você quer o microfone para não acabar com essa história? Quem que quer? Queridos, vai Kátia. Vai, Kátia. Gente, Oi. fica para ouvir a Kátia. Epílogo. Gente, é o seguinte, ele teve uma dúvida, ele fez uma colocação que é muito importante. Porque a gente fala muito dos jogos para as pessoas que a gente diz assim, são neurotípicas, né? Isso. E aquelas que não são. Então, eu trabalho com autistas. Eu trabalho com crianças síndrome de Down. Eu trabalho porque eu sou fono, eu sou psicopedagoga e sou uma board gamer. E aí eu descobri
eu descobri que adaptar o jogo para ele, o jogo, eu não preciso criar um jogo. Eu preciso adaptar a regra e entender como ele entende. E o que ele entender é que vai ensinar como é que eu vou ensinar. Porque ele é quem me ensina a entrar naquele universo. Então, eu penso que nós não precisamos ficar pensando só naquilo que é padrão, sabe? Para aquilo que todo mundo é capaz de aprender. A gente tem que pensar em como posso adaptar para aquela criança que precisa estar inserida, porque isso é que é o processo inclusivo. Tá? Eu estava aqui angustiada. Gente, doutora Kátia vai estar